Olá pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre decaimento radioativo. Vamos deduzir a fórmula do decaimento radioativo. Primeiro um pouquinho de história. Em 1896, um cientista francês, Henri Becquerel, descobriu a radioatividade por acaso. Ele estava pesquisando lá, nas suas pesquisas científicas, ele tinha chapas fotográficas, sensível à luz. E ele deixou na gaveta a chapa fotográfica, que ele ia usar no experimento. Só que acontece que ele tinha um material chamado pechblende. Esse material tinha urânio na composição. E ele também deixou na gaveta. Passado um tempo ele esqueceu lá. Quando ele tirou esse material fotográfico, viu que estava velado, ele estava dentro da gaveta. Então aconteceu alguma coisa misteriosa, O que velou esse material fotográfico? Aí foi esse minério de pechblende. Pechblende, ele tem urânio na sua composição. E foi aí que ele descobriu a radioatividade, por acaso. E ele trabalhou junto com o casal Curie também. E eles ganharam em 1903 o Prêmio Nobel de Física. O urânio emite radiações gama, que é radiações eletromagnéticas, alfa, que é núcleo de hélio, e beta, que são elétrons. Com a descoberta da radioatividade, os físicos, eles querem ter uma unidade de medida, É isso que faz a física. Você tem uma grandeza, você tem um fenômeno, você tem que medi-lo, Senão você não conhece bem. Então criaram uma grandeza para medir essa atividade, radioatividade. E essa taxa de desintegração por unidade de tempo. Como o número de átomos em um mol é um número muito grande, da ordem de 10 a 23, então definiram uma unidade chamada Curie, em homenagem a Madame Curie, a cientista polonesa. Um Curie é 3,7 vezes 10 elevado à décima desintegração por segundo. É um número grande, mas é pequeno, perto de 10 a 23. Um Becquerel é uma desintegração por segundo no sistema internacional. Muito pequena essa unidade. Então a atividade é quantidade de desintegrações por unidade de tempo. No começo do século XX, após o descobrimento da radioatividade, os cientistas estavam interessados na estatística. Eles criaram um modelo estatístico da radioatividade. Ideia simples, mas que na prática viu-se correta. Depois, experimentalmente, notou-se que aquele modelo estatístico é correto. E são ideias simples. Imagina aqui, um corpo. No começo ele está com cheio de átomos não desintegrados, Ni, número inicial. Passado um tempo, desintegra um aqui, outro aqui, outro aqui, esses átomos em marrom. Aí tem uma quantidade final. Quer dizer, começa com o inicial, termina o final, até que o último átomo desintegre. A estatística é uma ferramenta poderosa da matemática que auxilia a física. Então, com 3 leis estatísticas aqui, você consegue definir esse tipo de problema. Então, a quantidade de átomos vai diminuindo, a quantidade de átomos desintegrados vai aumentando. Então a atividade é proporcional ao número de átomos. É uma lei bem simples de entender, Você tem aqui 1000 átomos, sendo que dá 10 desintegração por segundo. Se tiver o dobro, vai ter o dobro. Se tiver mais, vai ser muito mais. É proporcional a N. É isso que está fazendo a primeira lei. A segunda lei, a probabilidade é proporcional a N, que depende, essa lambda aqui depende do elemento número atômico. O urânio tem um lambda, césio outro, cobalto outro. Então depende é uma característica do elemento. dp, a probabilidade, o cara fica olhando aqui, agora começa o tempo aqui, ele olha uma desintegração, passa outro tempo, outra desintegração. Então a probabilidade de desintegração é proporcional ao tempo. Até aí tudo bem. Depende de lambda e diminui é proporcional a N. Quanto mais N, mais átomos tem desintegrando. Aí também é tudo bem seguir essa lei. E é menos porque o número de átomos desintegrando vai diminuindo.
vai aumentando o número de átomos desintegrados, né? E vai diminuindo o número de átomos disponíveis a serem desintegrados. Então por isso que tem a taxa diminui, menos. Segunda lei. Terceira lei, dN, quantidade de N que aumenta em função do tempo, é proporcional ao tempo. Então se você tem N átomos, você olha aqui o tempo no tempo, depois você vai aumentando o tempo, você vai ver que a quantidade de átomos vai aumentando, que é proporcional ao tempo. Essa lei aqui, ó, lambda n dt, também é intuitiva. Né? Você vê que dp é lambda n, é proporcional à atividade, e o número de átomos é proporcional à atividade. Só que decai, a atividade decai em função do tempo, e é proporcional ao número de átomos. Então, uma, duas, três leis estatísticas, e os físicos conseguem descrever o fenômeno do decaimento radioativo. Com essas três leis. Intuitiva, não é difícil entendê-las, né? É intuitiva. Resolvendo a equação 3 aqui, ó. Tá vendo? dN, a quantidade de átomos, é proporcional a lambda menos lambda n dt. É uma lei estatística. Faço a integral dos dois lados, de 0 a nf, dn sobre n, passa n para cá, integral aqui, ó, menos lambda t. A integral de dn sobre n é ln de n, o logaritmo neperiano aqui, o número de Euler. Integral de dt é t, então é menos lambda t. N final menos n inicial, começa com n inicial aqui, n inicial. Depois vai até o n final. O número de átomos vai diminuindo em função de tempo, disponíveis para serem desintegrados. Então, resolvendo aqui, ó, lambda t menos lambda t é igual a ln de n final menos ln de n inicial. Propriedade dos logaritmos, né? Você tem uma diferença aqui, cai numa divisão. nf sobre ni. ln é a base logaritmo neperiano de e. Então o logaritmo neperiano é nf sobre ni é igual a menos lambda t. Aplicando a propriedade do logaritmo, aqui é e, né? E elevado a menos lambda t igual a nf sobre ni. Isola o final que a gente quer, né? Número final é número inicial e elevado a menos lambda t. Essa é a primeira equação do decaimento radioativo. É lógico, né? O número de átomos ele decai exponencialmente com o tempo. Vai diminuindo até chegar a zero, um tempo infinito. Vai decaindo. Como nós vimos que a atividade é proporcional a m, ó, constante n, no lugar de n você coloca o quê? A sobre lambda. A sobre lambda, ó. A final sobre lambda, A inicial sobre lambda, E elevado a menos lambda. Então a atividade final é igual à atividade inicial, E elevado a E menos lambda t. Viram que interessante? Então, a atividade, a gente viu lá pelo modelinho matemático que ela decai exponencialmente com o tempo. Previsível. É lógico. E vamos calcular o tempo necessário para que a quantidade de átomos reduza a metade, isto é, meia vida. Isso é importante, saber quanto tempo leva para aquele monte de átomo vai desintegrando cair a metade. Então o n final é inicial sobre 2. Né? Essa é a hipótese. Calcular quanto tempo que vai. N inicial o n final é n inicial sobre 2, e elevado a menos lambda t de meia vida. É o tempo que vai cair para a metade. Corta aqui o ni, né? Fica meio de e elevado a menos lambda t de meia vida. Como é que você isola o t aqui? Aplica ln de ambos os lados. Ln de meio é igual a ln de e elevado a menos lambda t de meia vida. Passa para cá, né? Para fora do logaritmo. Ln de e é 1, então fica menos lambda t meio igual ln de meio, que é menos 0,693, uns quebradinhos. Então, lambda de t de meia vida é 0,693. T de meia vida que nós estamos interessados é essa constante aqui, ó, 0,693, 15 sobre lambda.
Então, tá aí, fórmula importante. A meia-vida é uma constante sobre lambda, que depende de cada elemento. A atividade decai exponencialmente com o tempo. E o número de átomos disponíveis também cai exponencialmente com o tempo, menos lambda t. Tudo devido ao modelo estatístico. Algumas meia-vidas, os cientistas mediram meia-vida de alguns radioisótopos importantes, Césio-137, 30,17 anos. O hidrogênio 3, o trício, 12,3 anos. Carbono 14, 5.730 anos. Potássio 40, 1 bilhão 280 bilhões de anos. Cobalto 60, 5,3 anos. Iodo 131, 8,02 dias. Tecnésio 99M, 6 horas. Rubídio 87, 4,8 vezes 10 elevado a 10 anos. Urânio 238, 4,47 vezes 10 a 9 anos. Urânio 35, 704 milhões de anos. Conclusão: a radioatividade foi uma grande descoberta. Possibilitou diversas aplicações em outros ramos da ciência. Geologia, paleontologia, medicina, arqueologia. Isto é apenas no que tange na cronologia radioativa. A aplicação daquelas fórmulas que nós deduzimos, né? A atividade ela decai exponencialmente e o número também decai exponencialmente. A meia-vida é uma constante, ln de 2, sobre o lambda, que depende de cada radionuclídeo. No próximo vídeo vamos ver a aplicação, como se calcula a idade de objetos, usando essas equações, tá bom? Aqui termina o vídeo. Se você gostou, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!